Bom dia, queridos, graça e paz. Que bom, mais uma manhã que o Senhor nos concede vida. Vamos agradecer a Ele por mais um dia de vida. Isso é graça, isso é dom de Deus, ok? Então vamos agradecer a Ele agora e vamos pedir a Ele para que esse estudo, finalzinho de Romanos, hoje vamos estudar do verso 18 até o verso 36 e vamos concluir a aula número 11. Ok? Capítulo 11, aula 11. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, papai, pelo teu favor. Te louvamos por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado porque estamos no inverno. Muito obrigado pelo frio. Muito obrigado por esse clima mais fresco. Isso tudo é projeto do Senhor em prol do nosso benefício. Porque as 4 estações é para nos abençoar e é para fazer com que nós possamos ter o melhor da terra. E nós compreendemos isso. Muito obrigado porque estamos num estado onde ainda existe as 4 estações de forma perfeita. Te louvamos por isso. Muito obrigado porque estamos aqui e vamos daqui para as nações, para onde o Senhor quiser nos enviar. Te louvamos e te pedimos, fala o nosso coração através do estudo de Romanos 11. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, vamos ler Romanos capítulo de número 11. Vamos ler do verso 18 ao verso 36. Depois vamos continuar aí conversando, pensando um pouquinho sobre esse capítulo, que é um capítulo difícil de compreensão, ok? Mas Deus, pela sua graça, vai nos dando sabedoria, vai nos entregando uma palavra rema, e isso faz com que a gente venha a crescer na fé e no conhecimento da palavra dele. Vamos ler a partir do verso 18, porque a última aula terminou no verso 17. Então vamos ler a partir do verso 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Verso 20, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Verso 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e da maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. E aí no verso 25, Deus vai tratar sobre a questão do todo Israel será salvo. Vamos ler. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim, também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também receberam agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês. 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. E do 33 ao 36, Paulo, ele faz uma declaração em reconhecimento.
a soberania insondável de Deus. Verso 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi conselheiro? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Paulo, ele está tratando aqui de algo poderoso, que é a soberania insondável de Deus. Eu quero pontuar do verso 18, na aula de hoje, até o verso de número 36, eu quero pontuar pelo menos 6 coisas, ou 6 curiosidades, ou por que não dizer 6 pontos com você, ok? Primeiro, eu quero iniciar o verso 18, lembrando você que lá no verso de número 11, a temática é os ramos enxertados. Não perca o foco. Na última aula, nós estudamos sobre os ramos enxertados a partir do verso 11. Nós paramos no verso 17. Mas os ramos enxertados vai do verso 11 até o verso de número 24. Então, a aula de hoje continua nos ramos enxertados, ok? Do verso 16 ao verso 22, nós vamos ter aí 2 metáforas paulinas, 2 parábolas paulinas. Nós já lemos o verso 18 para ti, mas ele diz assim: não se glorie contra esses ramos. Ou seja, vocês que foram enxertados, vocês saíram de uma figueira brava, e agora vocês são enxertados na videira, mas não se gloriem por isso. É como se Deus estivesse falando assim: ei, nem eu, Deus, me glorio em os ramos naturais forem cortados. Ou seja, o povo judeu, o povo de Israel, imagine se vocês vão fazer isso. Não caia nessa armadilha, ok? Então, a introdução que nós podemos dar aqui para a aula de hoje é a insensibilidade dos judeus, ou melhor, a cegueira espiritual dos judeus. O verso 7, vamos voltar um pouquinho no capítulo 11, verso 7 vai dizer assim: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Ou seja, se o endurecimento, ou seja, a cegueira espiritual, a insensibilidade do povo judeu, fez com que, que as portas fossem abertas para a salvação dos gentios. Uau, que coisa linda. Então, ponto número 1, a rejeição de Israel abriu portas para que eu e você, os gentios, fossem salvos. Deus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Você lembra dessa passagem? E por causa desse endurecimento, essa insensibilidade do coração dos judeus, que nós, os gentios, ou seja, os gentios é todo aquele povo que não era povo. Vamos melhorar isso. Os gentios é todo o povo que não é da linhagem judaica. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Então, eu e você, brasileiros, bolivianos, uruguais, enfim, canadenses, todos nós somos gentios. Nós não somos da linhagem judaica, nós não somos os ramos naturais, mas nós éramos ramos de uma videira brava, como Paulo acabou de mencionar no capítulo 11, no verso 19 e 20, e por aí vai. Então, nós fomos enxertados. Olha que coisa interessante, gente. Presta atenção. Paulo já tinha conhecimento, esse Paulo é demais, Paulo tinha conhecimento sobre plantação, agricultura, enxertar, tanto tinha conhecimento que é sobre isso que ele trata. Ele fala assim: ei, vocês não eram ramos da videira natural, mas vocês foram enxertados, colocados ali, amarrados ali, para que a seiva viesse e tornasse vocês parte da videira, ou parte da figueira. Então preste atenção no verso 19, olha que coisa, verso 19, então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Exatamente isso que Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo que com a poda proposital de Deus, por quê? Porque Deus é mau? Não, porque os ramos naturais não quiseram, mais uma vez, os ramos naturais, os judeus, não quiseram reconhecer Cristo como Filho de Deus. Então essa insensibilidade espiritual dos judeus faz com que os ramos agora fossem cortados e no lugar dessa lacuna, desse buraco, fossem enxertados novos ramos. E esses ramos são quem? Os gentios. Então, o ponto número 1 que você pode marcar aí ou escrever num caderno de estudo seu é: por causa da rejeição de Israel, as portas foram abertas para a salvação dos gentios. O ponto número 2, nós poderíamos dizer que, mas Deus os rejeitou completamente? Como assim, pastor? Deus rejeitou Israel como um todo? Não. Na aula passada você também viu sobre isso, que Deus não rejeitou todo o povo de Israel. Deus rejeitou a parte judaica que não reconheceu Cristo como filho dele, como filho de Deus. Mas sempre teve os remanescentes. Nós falamos isso na aula passada. Os remanescentes são aqueles judeus que reconheceram Cristo como Salvador do mundo. Por exemplo, você lembra muito bem que Paulo pregou para toda a comunidade? Tinha judeus espalhados do mundo inteiro. E o que Paulo faz? Paulo traz uma palavra, Paulo apresenta o Cristo. E o que acontece? Quase 3.000 vidas se rendem a Cristo. E ali naquele quase 3.000 vidas, tinha muitos judeus do mundo inteiro. Então Deus, ele rejeita não toda a linhagem judaica, não todo o seu povo, mas Deus rejeita a parte do seu povo que não reconheceu ele como Salvador do mundo, como Cristo ressurreto, como Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, o que Paulo está dizendo no verso 19 é: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Aí no verso 20 Paulo conclui, e ele diz assim: está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E vocês foram enxertados ou permanecem pela fé. Olha que coisa interessante. Uns foram cortados por causa da incredulidade e outros foram enxertados por causa da fé. Então, veja que Deus, na sua santa justiça e misericordiosa bondade, Deus nunca fez e nunca fará acepção nem de grego, nem de judeu e nem de gentio. Por quê? Mais à frente no estudo, daqui a pouco você vai ver que Deus, ele salva e quer salvar a todos de igual forma, ok? Então vamos aqui, vamos mergulhar. Eu te confesso que eu esqueci de ligar o meu cronômetro, liguei agora, então a aula só começa agora, ok? Do verso 16 ao verso 22, vamos ver duas metáforas, duas parábolas paulinas. Presta atenção sobre essas duas metáforas, o que diz o verso 5. Nós vamos um pouquinho à frente, nós vamos um pouquinho atrás, tá bom? Não se assuste, eu tenho que fazer isso aqui, da minha forma aqui, vamos embora, me ajuda. Então, Atos capítulo de número 13, Atos 13, ó, volta um livro aí, vai em Atos 13 comigo. Atos 13, verso 46, vai dizer assim: então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora, nós voltamos para os gentios. Então veja você que aquela rejeição do povo de Israel abre portas para que o povo judeu fosse salvo. Agora vai comigo em Atos 28, rapidinho, vamos lá, para a gente voltar para Romanos 11. Atos 28, verso 28, mais uma vez, olha aí, olha o que Atos 28, verso 28, aqui: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. O autor de Atos, o doutor Lucas, já está anunciando que os gentios irão ouvir no futuro, e por isso eles serão salvos porque eles crerão no que eles ouvirão no futuro. Então, olha que coisa interessante, mais uma vez, a rejeição do povo de Israel.
o cortar os ramos que rejeitaram, faz com que novos ramos sejam enxertados. Ou seja, o rejeitar de Israel abre portas para que o povo gentio fosse, enxertado na videira. É a mesma coisa daquela parábola que diz que o Senhor, ele prepara uma festa. Lembra a festa do casamento, a parábola das bodas, a metáfora das bodas? E o noivo, ele prepara a festa, mas os seus convidados não quiseram. O que o noivo faz? Pega os seus servos e mandam pelo mundo inteiro para trazer para a festa coxo, aleijado, manco, qualquer tipo de gente. Por quê? Porque os seus convidados não apareceram para a festa, recusaram sua festa. É isso aqui que Paulo está dizendo. Os ramos que eram ramos naturais rejeitaram, então foram, cortados. E quem que ocupa esse espaço? Os ramos da videira, da figueira brava, os ramos que foram enxertados, eu e você. E glória a Deus por isso. Então nós vamos ver também no verso 13, voltamos para Romanos 11. Gente, é tanta coisa que a gente precisa falar, então a gente tem que correr um pouquinho. Vamos para Romanos 11, verso de número 13. Vamos voltar um pouquinho na aula passada, verso 13. Estamos falando ainda que a rejeição de Israel abriu portas para nós, os gentios, fossem salvos. Então vamos no verso 13 de Romanos 11. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. O que Paulo está dizendo aqui, gente, em Romanos 11, 13? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou, ou seja, é uma ordem de Deus que eu recebi, que eu fosse um apóstolo para os gentios. Eu sou chamado apóstolo, eu prego para judeu, já que o judeu não quer, então eu sou ordenado por Deus como apóstolo dos gentios. Agora vai comigo no verso 15. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo. Então o verso 15 de Romanos 11, ele sela o ponto 2, que é o quê? A rejeição dos judeus. Abre portas para a salvação dos gentios. Isso ficou muito claro. Agora sim, agora podemos voltar para o verso de número 20 de Romanos 11, que é a aula de hoje. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Você permanece pela fé. Por que vocês permanecem? Vocês permanecem por causa de João, capítulo 3, verso 16. Ok? Porque Deus amou o quê? O mundo, a humanidade. Mas vocês permanecem porque vocês creem. Então é pela fé que vocês permanecem. Mas cuidado, esse permanecer aqui pela fé não é uma garantia vitalícia, é eterna. Ah, não, agora que eu permaneci pela fé, eu posso ir pelo mundo, fazer qualquer coisa, agora que eu vou curtir mesmo. Me segura os bailões. Eu vou dançar e vou até o chão, pastor. Vai, troço. Olha o que ele vai dizer no verso 21. Graças a Deus pelo verso 21. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, você já aprendeu quem são os ramos naturais. Você já aprendeu que os ramos naturais eram um povo escolhido. A nação que Deus escolheu para mandar o seu filho. Eu vou mandar o meu filho entre os judeus. Ele vai nascer de uma linhagem judaica. O povo dele de sangue será os judeus. Então, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ih, deu ruim. A casa caiu, pastor. Caiu mesmo. Eu achei que era só levantar a mão, aceitar Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, mas tem a vida eterna. Eu achei que depois disso aí eu poderia sair por aí, e começar a pecar de novo, a me prostituir de novo, a beber de novo, a fumar de novo, a roubar dízimos e oferta de novo, que um dia eu já fiz isso, mas eu roubei, saí, voltei, e agora eu vou voltar para lá de novo. Irmão, preste atenção. Deus é um Deus amoroso. Mas o verso 22 vai mostrar de forma muito clara sobre a justiça de Deus. Uau! Eu quero falar com você sobre a justiça de Deus rapidinho. Vamos abrir um parênteses aqui na nossa aula.
Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 24. Isso, Mateus 24. Vamos em Mateus 24 rapidinho e depois voltamos para Romanos 11, 22. Estamos agora tratando sobre a justiça de Deus, ok? Do verso 22 ao verso 23, vamos tratar um pouquinho sobre a justiça de Deus. Mas vamos em Mateus 24 primeiro. Mateus capítulo 24, verso 12. Mateus 24, isso, verso 12, 12 e 13. Olha aqui, o que Mateus vai dizer, São Mateus, no verso 12, de 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, estamos tratando sobre a justiça de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Volta para Romanos 11. Uau! Romanos capítulo 11. Verso de número 22. Portanto, considere a bondade e a severidade. Eu achei que fosse só bondade. Não. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que, isso aqui é poderoso. Desde que, ou seja, há uma condição, irmãos. Há uma condição no meio da bondade de Deus. Isso aqui quase ninguém prega, porque isso aqui não enche igreja. Existe uma condição desde que, quando Deus começa a falar sobre a sua bondade no verso 22, ele fala assim, bondade para com você, vírgula, desde que permaneça na bondade dele. Ou seja, Mateus 24, verso 13. O que Mateus 24, 13 vai dizer? Aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Uau! Desde que, grife isso aí na sua Bíblia, desde que, isso aqui é poderoso demais, você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Uau! Cortado. Então, se você decidir não permanecer na bondade dele, você também será cortado. É mais ou menos aquele texto que você conhece muito, que vai dizer assim, sem santificação, ninguém verá a Deus. Não, pega o contexto aqui. O que Paulo está tratando com o povo de Roma é, gente, se os ramos naturais, se a linhagem judaica foi cortada, imagine os ramos que vieram da figueira brava. Se os naturais, que eram naturais da videira, foram cortados, imagine vocês que foram enxertados. Cuidado, muito cuidado. É o que Paulo está dizendo no verso 22 de Romanos. Muito cuidado para vocês não se perderem e acharem que uma vez que foram enxertados, podem sair por aí fazendo o que quiser. Mas pastor, você falou na aula 9, falou na aula 10 e falou na primeira aula 11 que o crente não perde salvação. E eu afirmo, crente não perde a salvação. Então significa que todo ramo que foi enxertado e de fato é de Deus, ele não volta por lamaçal do pecado. Então significa que o cristão de fato não perde a salvação, mas o cristão de fato não tem prazer no seu passado. O cristão de fato não quer voltar a comer o vômito que ele comia antes do prato de Satanás. O cristão de fato não quer voltar para uma vida de pecado e lamaçal de pecado. Então o cristão de fato não perde a salvação. Mas o cristão que não é o de fato, se voltar para o lamaçal, a Bíblia diz que ele também será cortado. O que é isso, pastor? Justiça de Deus. Bondade e severidade. É o que diz o verso 22 de Romanos 11. Uau! Meu Deus! Que palavra poderosa!
Do verso 23 ao verso 24 é mais um ponto do nosso estudo. Do verso 23 ao verso 24, vamos ver que Deus é um Deus de quê? Recomeços. Escreve aí no seu estudo. 23 e 24 está sinalizando para nós que Deus é um Deus de novas oportunidades, um Deus de bondade e misericórdia, um Deus de recomeços, ok? Verso 23 e verso 24, vamos ler de novo. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Olha que misericórdia de Deus, gente. Ele está falando de quem? Dos judeus. Então, se os judeus não continuarem na incredulidade, serão o quê? Enxertados, de novo. Aleluia. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. O que é isso? Um Deus de recomeço. Não foi isso que Ele fez com a gente? Quantos de nós não éramos dos ramos naturais? Todos nós, gentios. E o que Ele fez conosco? Um Deus de recomeços. Ele nos enxertou. O que é isso? Misericórdia. Verso 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, eu falei figueira em alguns momentos aqui, me perdoe. Oliveira brava. Se vocês foram cortados de uma oliveira brava, por natureza e de maneira antinatural, ou seja, sobrenatural, forma que não era comum, se vocês de forma antinatural foram enxertados numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira natural. Eu acho que não é difícil entender isso, que Deus é um Deus de recomeço, tanto para grego, quanto para judeu e quanto para gentio. Se Deus está dizendo para nós, que éramos de uma oliveira brava, fomos cortados daquela oliveira brava, e fomos enxertados na oliveira natural, quanto mais aqueles que já eram da oliveira natural. É claro que eles serão enxertados de novo, se eles decidirem sair da sua incredulidade. E qual incredulidade, pastor? Que Jesus é o Filho de Deus. Se eles não reconhecerem isso, eles continuarão cortados. Mas se eles quiserem reconhecer isso, eles serão de novo enxertados. Verso 23 e verso 24. Deus é um Deus de recomeços. E glória a Deus por isso. Vamos avançar. Do verso 25 ao verso de número 28. Isso. Verso 25 ao verso 28. Não, perdão. 25 começa com irmãos. 32 começa com pois Deus colocou todos. Não, perdão. Do verso 25 ao verso 32. Deus vai nos mostrar o quê? Que Ele vai salvar tanto gentios como judeus da mesma forma. Mas tem uma polêmica aqui no verso de 25, que vai falar que todo o Israel será salvo. Isso não é verdade. Acabamos de falar quase agora. Se eles quiserem reconhecer e voltar, e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aí sim, eles serão de novo enxertados. E se eles não quiserem, pastor, continuarão cortados. Então, preste atenção nesse todo aqui, ok? Há mais de 20 séculos do cristianismo, ninguém nunca chegou num consenso comum sobre isso. Isso aqui é dificílimo de compreender. E quem sou eu para te dar uma palavra? Meu Deus, eu recolho aqui a minha insignificância, a minha falta de conhecimento, o meu pouco conhecimento, e eu também não quero afirmar, tá bom? Verso 25, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. É sob essa plenitude dos gentios. Algumas linhas teológicas vão crer que os judeus só serão salvos depois que o último gentio será salvo. Irmãos, não daria mais tempo para eles. Porque se Deus vem agora salvar a sua igreja, e o último gentio reconhece que Deus é o Salvador antes dos céus se abrir, então significa que não tem mais tempo para judeu. Olha que perigo essa linha. Então eu não creio dessa forma, ok? Verso 25 vai dizer o quê?
endurecimento em parte. Ou seja, tem uma parte dos judeus que foram endurecidos em parte, mas não é todos os judeus, perdão, não é todo o povo de Israel. Olha o verso 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Para mim, presta atenção, para mim, esse todo aqui é o quê? Força de expressão, modo de comunicação. Por exemplo, a gente fala assim, todo mundo foi na minha festa. Esse todo mundo é o quê? Força de expressão. Não é que todo mundo, o planeta inteiro veio para minha festa. Nem caberia. Ou melhor, eu não teria dinheiro para poder alimentar todo mundo. Mas uma força de expressão é, todo mundo veio na minha festa. Mas você já entendeu que esse todo é a forma de expressão. Para mim, esse todo do verso 26 é assim. E assim todo Israel será salvo. Não é todo de todo o Israel do mundo inteiro. Mas é todo Israel que crê que Jesus é o Filho de Deus. Um exemplo disso, sabe o que é? Mateus capítulo 3. Ó, olha aqui, ó. Ó como é que esse todo aí é perigoso de compreender, ó. Mateus 3, verso... E ele vinha gente de Jerusalém, aqui, Mateus 3, verso 5, e a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a região ao redor do Jordão. Você acha mesmo que veio israelitas de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão? É lógico que não, irmãos, nem caberia, é uma força de expressão, esse toda, ok? Da mesma forma, eu vou dizer que esse todo, Israel será salvo, do verso 26 de Romanos 11, é uma força de expressão. Você tem todo o direito de discordar de mim, ok? É porque, na verdade, esse contexto de 25, 26 aqui, eu volto a repetir, mais de 20 séculos de cristianismo, e ninguém nunca chegou num contexto exato sobre isso. Tem muitas discussões teológicas girando em torno disso aqui, tá bom? Mas essa é a minha posição. O 26 continua dizendo assim, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. 27, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. 28, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. O povo original, o povo judeu, a linha judaica, quanto a vocês gentios, são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos primeiros patriarcas. Então preste atenção, não rejeitem o povo de Israel, que não reconhece Jesus como Salvador do mundo. Nem Deus faz isso. Imagina nós, que somos os ramos da videira brava. Não faça isso. Não critique. Isso é muito perigoso. O verso 29 vai nos dar uma lição extraordinária. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Irmãos, se Deus não os rejeitou, quem somos nós para rejeitar alguém? Principalmente o povo que Deus escolheu para enviar o seu filho. Cuidado com isso. Verso 30. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Vocês receberam misericórdia graças à desobediência deles. Vocês foram enxertados na videira porque apareceu buracos a serem preenchidos graças à incredulidade e desobediência deles. Então, por favor, não os critique, ok? Verso 31. Assim, também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Uau! Pastor, então significa que a nossa função com Israel, ou melhor,
a nossa obrigação é de oração. Exatamente isso. Que você não critique o povo de Israel. Que você não critique os judeus. Sabe por quê? Porque é um povo escolhido de Deus. E o que Deus vai fazer com eles só cabe a Deus e mais ninguém. Deus os formou, Deus os escolheu, Deus constituiu. E é Deus quem está no controle de suas vidas. Tá bom? Então, vamos aqui se encaminhar para o finalzinho. Do verso 33 ao verso 36, Paulo vai tratar sobre a soberania insondável de Deus. Aí entra o hino de louvor a Deus que Paulo menciona. Mas eu só quero fazer menção aqui, me perdoe, mais uma vez ao verso 32. Pois Deus colocou todos, de novo, hein? Todos. E quem é esse todos aqui, irmãos? Esse todos aqui é o que o capítulo 11 está tratando desde o início. O capítulo 11 está tratando desde o início sobre gentios e judeus, sobre ramos naturais, judeus, e sobre ramos enxertados, gentios, eu e você. Então o capítulo 11 está tratando sobre isso. Do verso 11 ao verso de número 36, perdão, do verso 11 ao verso de número 24, ele está tratando sobre os ramos que foram enxertados, eu e você. Ok? Então preste atenção. O 32 vai tratar desse todos, mas quem são esses todos? Mais uma vez, grifa aí, escreve no seu estudo: gentios e judeus, judeus e gentios. Pois Deus colocou todos, judeus e gentios, sob a desobediência. Para quê? Para exercer misericórdia para com todos. Todos quem? Judeus e gentios. A misericórdia de Deus é para judeus e gentios. Ah, pastor, eu achei que a misericórdia de Deus fosse só para aqueles que Paulo falou que era apóstolo sobre eles, os gentios. Não, Paulo falou que ele era chamado, uma ordem divina, para ser apóstolo dos gentios. Acabamos de ler isso em Romanos 11. Mas isso não significa que a misericórdia de Deus é só para gentios. A misericórdia de Deus é para todo aquele que nele crê. E glória a Deus por isso. Eu só quero abrir mais um parênteses, antes da gente concluir, do verso 33 ao verso 36. O reconhecimento da soberania insondável pelo apóstolo Paulo de quem era Deus para ele. Eu só quero abrir mais um parênteses. E o parênteses que eu abro é do verso 25 ao verso 32. Deus salvará a todos de igual modo. Ele veio para os seus e os seus não os quiseram. Presta atenção, há algo perigoso nisso aqui. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Pessoas pegam essa palavra e traduzem ela de forma literal. É igual o todo que eu acabei de falar agora aqui do verso 26. Cuidado. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram, não é todo Israel não quis. Volto a repetir mais uma vez. A repetição é pedagógica. Pedro pregou e quase 3.000 almas se renderam ao nome de Jesus. E essas quase 3.000 almas não eram somente gentios. Tinham ali milhares de judeus. Então, os seus não o quiseram, não significa todo Israel. Mas uma parte judaica não reconhece ele até hoje. Mas muitos judeus reconhecem que Cristo é o Salvador do mundo. Então Deus vai salvar todos de igual modo. E para finalizar, verso 33, 34, 35 e 36. Paulo, ele menciona um hino de louvor e adoração à soberania insondável de Deus. Versos de número 33 e 36. E nós fechamos o estudo de Romanos 11, a aula número 11. 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E no verso 36, Paulo termina de forma majestosa,
dizendo assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluias. É Paulo reconhecendo, do 33 ao 36, a soberania insondável, incalculável, impensável de Deus. É Paulo reconhecendo do 33 ao 36, insondável é o seu juízo, meu Deus, é grande demais, Deus, a gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender como é que o Senhor pega uma videira natural e corta alguns ramos que não creem e enxerta pessoas que não mereciam nessa aliança. E depois Deus pega aqueles que foram cortados e, se eles quiserem voltar, Deus os enxerta de novo. Insondável é a tua misericórdia, é que Paulo está dizendo. Então, que a gente termine a aula de número 11, lembrando de uma coisa: capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 é um conjunto, são inseparáveis. Não tenta entender o 9 sem o 10 e o 11 sem o 9 e o 10, não vai conseguir. E, pastor, mas eu confesso que juntando a aula 9, a aula 10 e a aula 11, eu ainda continuo cheio de dúvidas. Então deixa eu te dar uma notícia boa, eu também continuo cheio de dúvidas. Então, guarde as suas dúvidas, que eu guardo as minhas dúvidas, e vamos continuar pedindo a Deus para que Ele continue nos revelando, palavra rema, a sua palavra logos, tá bom? Beijo no teu coração, que Deus te abençoe, um domingo abençoado, e eu quero orar para a gente finalizar, para que essa palavra fique cravada nos nossos corações. Deus, colocamos mais uma vez a tua palavra, que nós acabamos de ler, diante do Senhor e do altar do Senhor. Eu preciso, e eu quero, no nome de Jesus, que essa palavra fique cravada no meu coração e no coração da tua igreja, os irmãos que estão estudando conosco, Romanos. No nome de Jesus, que a tua palavra fique cravada nos nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em ti e nos sustenta. Continue nos sustentando com o poder da tua palavra. Nós entendemos a tua palavra nessa manhã. E nós vimos que aqueles que saem, se desviam, voltam a fazer coisas erradas, eles são cortados da videira. Nos guarde de sermos cortados da videira. Como Davi falou: não retire de nós o teu Espírito Santo. É essa oração que eu te faço e é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula de número 12. Romanos capítulo 12. Deus te abençoe, graça e paz.